noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Meu nome é Mário, como a Fátima falou, eu sou formado em sommelier pela ABS, tá? Associação Brasileira de Sommelier. O que acontece? No dia a dia, o que eu percebo, a gente que trabalha em loja, que vai em eventos, as pessoas têm muitas dúvidas de como fazer, de como proceder nesses tipos de eventos, de como degustar, de por que as pessoas agitam a taça. Isso é a coisa mais comum, que as pessoas vêm perguntar, assim, nossa, mas por que isso? Qual o consentimento de fazer isso? Bom, e nas lojas também, a gente percebe, eu atendo em loja, sou gerente de loja também, eu atendo muito, e essas dúvidas são frequentes no dia a dia, tanto na loja como nos eventos. Bom, o vinho em si, ele não é nada mais que a fermentação da uva, ou total ou parcial da uva. Tá? Tem vários modos de fazer esse tipo de fermentação. Isso vai conforme o enólogo determina o procedimento e como ele vai querer o vinho. O vinho, na realidade, quem produz, quem determina se ele vai ser um vinho de guarda, um vinho mais jovem, um vinho com mais estrutura ou menos estruturas, isso é o enólogo. Tá? Só para falar, determinar, assim, esclarecer mais ou menos, o enófilo é aquele que é estudioso do vinho. Ele procura se aprofundar em estudo e conhecimento. O enólogo é o que prepara o vinho e o sommelier é aquele que indica, que vai indicar, fazer a carta de vinhos para o restaurante ou a carta de vinhos, no caso, que no caso eu faço para a loja. Né? Então a gente determina os rótulos, de variedade de países, né, e de uvas, onde possa complementar, né, a necessidade da pessoa, ou servir, ou para receber uma visita, para acabar conhecendo esses produtos em si. Assim, como vocês podem ver, o vinho é igual ao ser humano. Ele vai crescer, vai evoluir, ele vai se formar na garrafa. O que acontece? Esses vinhos que o enólogo faz estruturado em barrica de carvalho, eles vão ter assim, um preparo para você tomar daqui 10, 15, 20 anos. Ele vai determinar isso, então ele vai evoluir. Tem vinhos hoje em dia que você pega um Brunello, por exemplo, um Brunello mais jovem, de uma safra de 3 anos, se você for tomar agora, com certeza você não vai suportá-lo, porque ele está muito astringente, o tanino está alto, a acidez está elevada. Eles geralmente são vinhos para 10, 15 anos, 20 anos. Então, isso, geralmente o vinho bom, ele vem contra rótulo falando a data e mais ou menos o prazo para você tomar esse vinho lá na frente. Os reservas, a grande reserva que se encontra em loja, que não precisa ser um Brunello da vida, ele realmente é assim, é de 5 a 10 anos ele pode ficar guardado. Né? E essa evolução vocês vão ver daqui, vou mostrar mais para frente, na hora da degustação. Que vocês vão ver a cor do vinho e vão conseguir distinguir se ele é um vinho novo, se ele é um vinho jovem, se ele é encorpado ou madeirado. Certo? Os taninos. Nada mais os taninos vêm da casca, o contato, a fermentação do mosto, no caso, do vinho, junto com a casca, é que forma os taninos. O taninos nada mais que aquela secura na boca. Se ele estiver muito aguçado, tiver muitos taninos, ele vai prender, ele vai travar a sua boca, como se estivesse comendo uma banana verde ou um caqui. Não sei se alguém já aconteceu isso aqui, ou de tomar um vinho que faça isso. Quer dizer, é um vinho que está desequilibrado, ou também pode ser aquilo que eu falei, é um vinho que ele é de guarda, mas tomaram ele muito novo. Então ele acontece isso, seca a boca e prende. A acidez. A acidez é o que predomina no vinho. É claro que é tudo um conjunto entre acidez, taninos, né? Mas a acidez ele faz com quê? Porque a sua boca vai salivar. Isso nós vamos ver para frente também. Aqui no canto da boca, quando a sensação de saliva na boca é que a acidez está bem equilibrada. Mas isso também determina o que acontece. Uma acidez desequilibrada, ela vai ocasionar um gosto amargo, meio amargo na boca. Tá? É uma acidez que ela fica persistente e você não tem como tomar esse vinho. Você acaba até deixando ou achando que está deteriorado o vinho também. A acidez acontece isso. O álcool. O álcool também, o tempo de fermentação
que ele deixa, no caso, a maceração, que é o contato do mosto com a casca, é que vai determinar esse álcool do vinho. Tá? Conforme ele vai fermentando, se ele deixa pouco tempo, muito tempo fermentando, vai liberar gás carbônico, onde produz o álcool do vinho. Se ele deixar muito tempo, vai diminuir esse álcool, né, e vai ter uma certa doçura no vinho. Então, o enólogo com uma prensa, ele tem que sempre controlar isso, para não deixar o álcool sobressair sobre o vinho. Tá? E às vezes esses vinhos amadeirados, quando você toma eles sem decantar, sem deixar ele respirar, a sensação que dá é que o álcool sobressai, ele desce queimando na garganta, mas não é. Esses vinhos assim é bom você deixar ele aberto um pouco antes, justamente para contato com o ar, aveludar esse vinho, equilibrar os taninos e a acidez dele. Oxidação. Esse é um problema sério de vinhos que é mal armazenado. Se a pessoa deixa o vinho em pé, você for em uma loja que você encontra os vinhos em pés, é claro que tem lojas que a rotatividade do vinho é constante, então ele está em pé ali, mas daqui a pouco ele está saindo. Mas tem lojas que eu já vi, já comprei vinho, onde quando você vai tirar a rolha, não sei se já aconteceu, ela esfarela toda. E nisso de ela esfarelar, você já pode ter certeza que já entrou um pouco já entrou contato um pouco com ar, quer dizer, oxidou dentro do vinho. O único vinho que se permite um pouco de oxidação é o vinho do porco, que aí ele precisa disso, um pouco da barrica contato com ar. Assemblagem. Assemblagem ou corte. O que seria? O enólogo, quando faz um vinho, às vezes ele precisa, por determinada ocasião, uma previsão de chuva, ele precisa colher esse vinho antes. Ou, assim, por fatos de temperatura, choveu muito no ano, saiu muito sol, quer dizer, desequilibrou a maturação da uva no pé. Ele precisa fazer o quê? Toda produção de vinho, que é boa, excelente, ele sempre deixa várias barricas, milhares de litros. Para quê? Para fazer esse corte. Para quê? Para ele poder acertar e regular a próxima safra, no caso. Então, essa assemblagem, esse corte não significa que o vinho esteja ruim, que o vinho não presta. Pelo contrário, tem vários cortes que é melhor que uma uva varietal. Bom, a varietal. A varietal, para ser considerada uma varietal, ela precisa ter no mínimo 75% ou 85% de uma única uva. Se ela tiver 60%, 50%, aí ela já não pode ser determinada e deixar uma uva estampada no rótulo. Tem vinhos que são feitos já propositalmente com 3 uvas, 4 uvas, isso é normal. Tá? Agora, no corte não significa que o vinho, mas sempre tem corte, esse vinho está legal. Não, é o normal dele. Bom, as cevas nada são as próprias uvas, ou castas, como nós falamos no nosso dia a dia. Entra o corte, porque assim, o corte e a assemblagem são o mesmo significado, tá? A assemblagem facilita a assemblagem, mas para equilibrar o vinho. O corte é quando você já vai naquela determinada, para uma loja e já vê que tem um exemplo, o trio da Conchitoro. Ele já vem determinado com 3 uvas na frente, então isso já é determinado no corte. A assemblagem se usa mais para equilibrar os vinhos. Então não vem escrito assemblagem, vem escrito mais no corte. Bom, as videiras são as plantas, né, onde que tem plantas que têm mais de 120 anos, mais de 150 anos as videiras, onde que as raízes delas se aprofundam até 40, 50, 60 metros, depende da videira. Por quê? Porque tem vinhos características diferentes. Por causa disso. Em determinadas regiões, ela absorve tudo do solo e passa para a uva. Por isso que tem algumas uvas que têm um gosto mais mineral, tem umas que têm um gosto mais, posso falar, um pouco mais vegetal. Então, assim, quer dizer, se você pegar um Cabernet Sauvignon da França e pegar um Cabernet Sauvignon do Chile, vocês vão ver que a uva do Cabernet no Chile é muito mais encorpada que o solo é de cobre. Então, isso afeta o desempenho da uva. Desempenho assim, característica de cada região. Não é que uma seja melhor que a outra. É que uma vai dar uma característica mais mineral ou mais... o que eu posso falar? No caso mais mineral,
mais pedregoso, um solo pedregoso. Se vocês verem a plantação de convulsão, você fala, como que a pessoa consegue plantar, como consegue crescer alguma coisa aqui? O solo é completamente, não existe, é pedregoso, é arenoso.